Esse ano, eu vou fazer uma coisinha diferente ao analisar o Campeonato Brasileiro do São Paulo. Além de analisar a partida como um todo, o time, os jogadores, desempenho da comissão técnica, enfim. Além de analisar todos esses pontos, eu também, em paralelo, vou fazer algumas anotações sobre a arbitragem com o que diz respeito ao São Paulo. Porque, óbvio, a gente sempre fala que a arbitragem no Brasil é ruim. Isso aí, beleza, não é novidade pra ninguém, todo mundo sabe que é ruim, ok? É chover no molhado, perder tempo falando que eles são ruins. Tudo bem. Só que eu vou anotar, eu nunca anoto, esse ano eu vou anotar. Todos os jogos em que tiver um erro de arbitragem contra o São Paulo, eu vou anotar, eu vou fazer questão de anotar. E eu já começo hoje. Assim, tá? Pra não dizer que, nossa senhora, que eu sou hipócrita, contra o Sport não foi pênalti, tá? Que o Caleri errou. Não foi pênalti, não achei pênalti, porque eu sei que vai ter gente que, depois da partida contra o Palmeiras, mesmo tem vários que vêm aqui só para encher o meu saco e para vir reclamar e falar que isso, aquilo, aquilo outro. Então, para ser coerente com as minhas análises, o São Paulo, na partida contra o Sport, naquele lance foi beneficiado porque não foi pênalti. Poderia ter saído com a vitória ali por causa daquele pênalti que, na minha visão, não foi. E aí hoje a gente enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa e vamos falar do jogo. E aí quando a gente introduzir sobre o jogo, a gente fala sobre a arbitragem. Porque, obviamente, o senhor Ramon Abate Abel, que não é a primeira vez, né, que prejudica o São Paulo de alguma forma, não é a primeira vez que tem arbitragens confusas, isso aí é dele mesmo, ele é ruim mesmo, não só ele, como muitos outros árbitros são ruins. Eu acho que é muito difícil ter um jogo de futebol no Brasil onde você não reclame da arbitragem, porque realmente eles se esforçam para ser mais ruins do que eles já são. Eles conseguem, eles têm o poder de serem mais ruins do que naturalmente, no natural, eles já são. Mas vamos lá. São Paulo foi enfrentar o Atlético Mineiro lá no Mineirão pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Zubeldia deu rodagem para alguns jogadores do elenco, então ele acabou sacando o Caleri, Luciano ele voltou, ele deu uma modificada ali, Marcos Antônio entrou no lugar do Luiz Gustavo, que também eu desejo uma pronta recuperação para o Luiz Gustavo, porque ele foi diagnosticado com tromboembolismo, então é algo muito sério, é muito grave, exige cuidados, então a gente estima que a gente deseja que ele melhore dessa condição que ele está no momento internado aqui em São Paulo. Então ele acabou dando uma modificada ali nos jogadores do São Paulo. E eu até achei que o São Paulo fez uma partida ok, achei que não foi uma partida ruim, gostei, apesar de que eu sei que a galera tem uma certa dificuldade devido ao ranço que se criou da comissão técnica do São Paulo. Eu sei que tem gente que tem dificuldade de reconhecer quando o time consegue fazer uma boa partida, quando o time consegue jogar. E hoje, o São Paulo de fato conseguiu fazer uma boa partida, claro que em alguns momentos o Atlético Mineiro foi melhor do que o São Paulo. O Rafael, pra mim, é o nome do jogo, e quando a gente tem um goleiro sendo o nome do jogo, é porque o negócio não foi tão legal assim. Só que, mais uma vez, eu acho que faltou efetividade pro São Paulo, faltou trabalhar mais a bola, faltou uma qualidade no passe, no último passe principalmente, não tentar ficar fazendo graça, não tentar ficar dando toquinho de letra. Faltou um pouco de qualidade para o São Paulo, mas, num geral, com o que vinha apresentando contra os clubes, por exemplo, do Paulista, não acho que o São Paulo tenha feito uma partida de todo ruim, que tenha sido ruim. Acho que tem coisas a melhorar, sim, e eu não faço o estilo de torcedora que vai ficar torcendo para o time perder, para o treinador cair. Eu não faço esse estilo, eu acho que não precisa disso. Eu quero sempre que o São Paulo vença. E hoje eu achei que muito pelos desfalques que nós temos, né, Lucas, Oscar, que infelizmente foi diagnosticado com uma lesão mais grave, ele ter sido escalado para aquele jogo de Libertadores acabou estourando ele, então a gente vai perder o Oscar por muitas partidas. Acho que essa posição foi errada da forma que foi, mas de qualquer forma, com os desfalques que nós tínhamos e com o time que o Atlético Mineiro tem, eu não achei que o São Paulo fez uma partida ruim.
E aí a gente entra de novo. Eu vou dividir em primeiro e segundo tempo. Acho que o primeiro tempo foi extremamente equilibrado entre o São Paulo e o Atlético Mineiro. São Paulo teve chances, eu acho que o Ferreirinha jogou muito bem hoje. O que o Ferreirinha peca é muito na tomada de decisão, no que ele vai fazer, mas ele realmente é aquele jogador que tem um pouquinho mais de fumaça. Inclusive, eu até gostaria de ver ele numa ponta e o Rian Francisco em outra, talvez o Caleri centralizado, o André Silva centralizado. Enfim, eu gostaria de ver mais isso, mas no primeiro tempo, de uma forma geral, eu achei que foi um jogo equilibrado, tanto para o São Paulo quanto para o Atlético Mineiro. Só que no primeiro tempo, eu já consegui perceber que a arbitragem não ia ser boa como um todo. Tiveram lances em que ele acabou prejudicando o Atlético Mineiro, tiveram lances em que ele prejudicou o São Paulo. Muito mais o São Paulo do que o Atlético Mineiro, porque a arbitragem dele foi completamente confusa, como sempre foi. E aí nós tivemos um lance, né, porque o Lianco, ele já tinha tomado o cartão amarelo num lance com o Ferreira, que eu não entendi por que ele amarelou o Ferreira, não fez sentido na minha cabeça ele ter amarelado o Ferreira, porque o Lianco empurrou o Ferreirinha, e aí o Ferreirinha levantou e tomou amarelo por ter sido empurrado. Porque ele não falou nada, as câmeras mostraram que ele não falou nada, e ele tomou o cartão após ter sido empurrado pelo Lianco. E aí o Lianco já estava amarelado. E o Lianco, pra mim, ele é um jogador, eu não sei se eu vou usar a palavra correta, mas eu vou colocar um supostamente para ficar melhor. Pra mim, ele é um jogador que ele é supostamente desequilibrado. Eu consigo perceber isso nas ações dele e eu não sei como o Inominável não tirou ele de campo, porque realmente ele estava completamente maluco da cabeça. E aí ele tem uma chegada no Ferrarese, lá pro finalzinho do primeiro tempo, ele tem uma chegada no Ferrarese, onde ele dá um pisão no pé do Ferrarese. Ali ele deveria ter tomado o segundo amarelo e deveria ter sido expulso no primeiro tempo. Porém, o VAR não recomendou a revisão e o Lianco permaneceu batendo o tempo todo intacto. Só foi ser expulso agora, 50 minutos do segundo tempo. Agora não precisava mais. E aí a gente sai com o empate. O Atlético Mineiro volta consideravelmente melhor do que o São Paulo, estava tomando mais as ações, muito também devido às modificações do Inominável. Então ele mexeu bem ali no time do Atlético, e o time do Atlético de fato começou a ter mais as ações e levou mais perigo do que o São Paulo no segundo tempo. No segundo tempo, para mim, o Atlético Mineiro foi melhor do que o São Paulo, acho que em quase 45 minutos. O São Paulo teve algumas chances, mas não foi nada de encher o olho, tanto que no segundo tempo o Rafael se consagrou como o melhor da partida, porque ele fez inúmeras defesas. Ali era pra gente ter perdido, sei lá, uns 4 gols, se não fossem as defesas dele, porque realmente ele salvou, principalmente agora na reta final. E aí a gente chega no lance do Caleri, que eu sei que muitas pessoas vão ficar divididas de achar se aquilo foi pra expulsão ou não, só que tem tantas camadas pra gente falar desse lance, que é até engraçado. É engraçado como, sei lá, já é a quinta vez que a gente joga contra o Atlético lá, em 3, 4, 5 anos, que a gente joga contra o Atlético lá e a gente é prejudicado pela arbitragem. Aonde eu já vi gol legítimo, reconhecido pela CBF, que foi anulado e não era, porque o gol de hoje realmente era para ser anulado, o Alan Franco estava de fato impedido, mas a gente já viu nesse mesmo estádio o Atlético Mineiro ser beneficiado. Gol de mão que foi validado, expulsões que não eram para ter sido expulsões. E aí hoje no lance do Caleri, desculpa gente, eu entendo que tá na regra, ok? Eu entendo que tá na regra. Mas pra mim era no máximo para amarelo aquele lance do Caleri. Eu queria que invertesse essa jogada. Eu queria que fosse ao contrário. Eu queria que fosse um lance em cima do Caleri para ver se o VAR ia chamar para revisão. Não ia chamar. E aí o VAR chama para revisão, o Caleri é expulso e aí o São Paulo fica com um a menos e o Lianco permanece lá. E uma cena emblemática que eu gostaria de trazer aqui é o Lianco batendo palma pro juiz e no VAR. O Lianco, o jogador mais desonesto dessa partida, batendo palma e agradecendo pro juiz e no VAR. Mas engraçado que você não estaria batendo palma se o VAR tivesse chamado pra você ser expulso, que você deveria ter sido expulso no primeiro tempo. Você não devia nem ter jogado o segundo tempo. Não era pra ter jogado o segundo tempo, era pra ter sido expulso no primeiro tempo. E aí aquela chatice, sempre eu falo pra vocês, eu já falei uma vez, eu vou repetir de novo. É muito chato jogar contra o Atlético Mineiro. É muito chato, eu acho que ultrapassa contra qualquer time aqui do Brasil. Os caras
são insuportáveis. Insuportáveis. Eles reclamam, eles terminaram o jogo reclamando com a arbitragem. Eu não sei do quê. Sendo que no primeiro tempo foi até incrível. O São Paulo estava no ataque, o jogador do São Paulo faz o toque para um outro, só que o Ramon Abachaebel intercepta esse toque no meio do lance ali, o São Paulo no ataque, pega a bola e termina o jogo. E aí os caras têm a cara de pau de terminar a partida reclamando de arbitragem. Vocês querem reclamar do quê? De qual arbitragem que vocês querem reclamar? Qual foi o lance que o Atlético Mineiro não foi beneficiado na partida de hoje? Não tem clubismo no mundo que fale que o Atlético Mineiro tenha sido desfavorecido em algum lance. Não tem, gente, não tem. Quem mais se fudeu nessa partida, desculpa a palavra, mas quem mais se fudeu nessa partida foi o São Paulo, não foi o Atlético Mineiro. E eu não tô nem falando do lance do gol, porque o lance do gol, realmente, o Alan Franco estava impedido. Eu estou falando de tudo o que aconteceu. Parecia que ele só marcava falta pro Atlético Mineiro. Teve um lance bizarro agora, no final do jogo, que o Hulk cai na entrada da área, e aí ele pega e apita, ele não apita, mas ele faz o gesto como se ele fosse marcar a falta. O time todo do São Paulo para, e ele fala que foi bola. E aí a jogada continua, e quase que o São Paulo toma o gol. Se não é o Rafael de novo, o São Paulo teria tomado o gol. Uma arbitragem confusa, uma arbitragem que não é a gente favorecendo um time ou outro, é que eles são ruins. Então, sempre que eles tiverem a oportunidade de mostrar o quanto eles são ruins, é isso aí que vai acontecer. Então, assim, não achei uma partida ruim. Eu acho que tem muito o que a melhorar do São Paulo. Obviamente, não foi vistoso, não foi, nossa, que coisa maravilhosa. Mas só o fato de ter colocado os moleques, que o Lucas Ferreira, na primeira que ele entrou, vocês viram o que ele fez? Por isso que a gente bate na tecla que tem que dar chance. O Alves, eu já achei ele um pouquinho mais nervoso hoje, falta ele se soltar um pouquinho mais. Mas eu acho que se o Alves tiver a minutagem que ele tem que ter, ok. E o Francisco, mais uma vez, quinto banco. Caleri, não, na minha visão, não era pra ter sido expulso, mas poderia ter evitado também. O Caleri não tá numa boa fase, o Caleri não tá legal, mas é um dos nossos principais jogadores. Então vamos ter também um pouquinho de paciência. Mas, de uma forma geral, não achei um jogo ruim do São Paulo. Pelo adversário que a gente estava enfrentando, achei que o São Paulo fez uma partida ok. Acho que tem que melhorar, porque o Campeonato Brasileiro é realmente nesse nível, é nessa pegada. Você tem que estar sempre pontuando. Você não pode ficar para trás. Então, no contexto geral, eu achei uma boa partida do São Paulo. Então deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir a opinião de vocês, principalmente sobre os lances polêmicos, se vocês acham que o Caleri deveria ter sido expulso, se vocês acham que o Lianco deveria ter sido expulso no primeiro tempo. Deixa aqui nos comentários, curte, compartilha, comenta e até uma próxima. Beijo!